Olá, pessoal, a todos que estão ouvindo o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. E é um prazer apresentar este episódio desenvolvido para a disciplina da nossa faculdade de Interface Humano-Computador, onde eu e o meu grupo procuramos explorar a importância da usabilidade, acessibilidade e da experiência do usuário no desenvolvimento de sistemas interativos. E nesse nosso podcast, a gente iremos abordar um tema que vem ganhando destaque, especialmente entre jovens e usuários frequentes da internet, que se chama Brain Rot. É um fenômeno associado ao excesso de consumo de conteúdos rápidos e repetitivos, que acabam impactando diretamente na forma como nós concentramos e aprendemos e interagimos com a tecnologia. E neste episódio, eu estarei no papel de entrevistador e terei prazer de dialogar e conversar com a nossa amiga Letícia, que também faz parte do nosso grupo. E esse podcast é uma produção do nosso grupo, formado por Gabriela, Letícia, Igor, que sou eu, e o Kaique. E foi pensado com o objetivo de unir os conhecimentos teóricos da disciplina com questões contemporâneas do nosso dia a dia. Bom, gente, a gente espera que vocês aproveitem esse momento tanto quanto a gente aproveitamos ao prepará-lo. Então vamos dar início à nossa entrevista e eu quero chamar aqui a Letícia, que irá compartilhar suas opiniões, suas reflexões e suas percepções sobre esse tema tão atual. Oi, Igor, boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente é uma alegria imensa estar podendo participar desse podcast incrível. E você já me apresentou, mas ainda acho válido ressaltar que meu nome é Letícia, eu estudo na Unip também, estou no primeiro ano do curso de Ciência da Computação, assim como o Igor, o Kaique e a Gabriela. E nós temos nesse podcast o objetivo de falar sobre um tema que, por mais que tenha sido auge em 2024, ainda assim é um tema desconhecido para muitos. O que exatamente significa brain rot? O termo brain rot, que numa tradução seria algo como apodrecimento do cérebro, certo? Aham, exatamente. Ele tem sido usado com frequência nas redes sociais, principalmente por jovens, para descrever aquela sensação de estar mentalmente esgotado depois de consumir muito conteúdo superficial, certo? Vamos dar um exemplo, como os vídeos curtos, memes, trends e etc. Mas será que isso, Lê, é um exagero ou tem algo mais sério por trás desse fenômeno? Bom, é isso mesmo, Igor. Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvem o celular, tudo isso agora tem um nome, né? Que é brain rot. Ou em português, claro, como você mesmo disse, é apodrecimento cerebral. Pensa comigo. Você passa o dia inteiro na frente do computador trabalhando, por exemplo. E quando você para de trabalhar, o que você vai fazer? Normalmente, 98% das pessoas é mexer no celular. Na tela, a gente é bombardeado por vários vídeos curtos, sem contexto nenhum, sensacionalistas e que não te desafiam em nada. Mas ainda assim, a gente não consegue sair porque a sensação de cada vídeo é gratificante demais. Aí, a longo prazo, os efeitos começam a aparecer. Você não consegue se concentrar da mesma maneira, sempre esquece onde deixou algo que estava agora mesmo na sua mão, sente que não tem criatividade para nada e não consegue processar informações um pouquinho mais complexas. E você pode se sentir ainda, muitas pessoas sentem, né, constantemente cansado, estressado ou ansioso. Pois é, isso tudo não é coincidência. Brain rot, ou apodrecimento cerebral, foi eleita a palavra do ano em 2024. E ela descreve também como o cérebro está perdendo as suas capacidades por causa do consumo excessivo de conteúdo das redes sociais. Inclusive, suas mudanças são muito parecidas com aquelas causadas por substâncias químicas, como o caso de álcool, por exemplo. Ao mesmo tempo em que as telas são essenciais em vários aspectos da nossa vida, não dá mais para viver exagerando. Maravilha, Lê. Agora que a gente já entendeu o que esse termo representa, vamos aprofundar mais um pouquinho. A internet ela trouxe facilidades incríveis, mas pensando por outro lado,
ela também mudou completamente a forma como a gente consome informações. E hoje em dia é tudo muito rápido, muito direto e às vezes tudo é muito raso. Às vezes a gente rola a timeline sem nem perceber o tempo passar, e isso pode ter impactos reais na forma como o nosso cérebro funciona. Pensando nisso, o que o consumo excessivo de conteúdo superficial na internet está fazendo com o nosso cérebro? Ok, na prática, o brain rot é uma metáfora, mas é a forma que as pessoas encontraram para explicar o que está acontecendo quando a gente se acostuma a consumir muito conteúdo rápido, raso e fácil na internet, que não é o caso desse vídeo podcast aqui, né? Mas isso realmente ele afeta a sua paciência, o seu foco e até a sua capacidade em aprender coisas novas. Parece exagero, só que é verdade. Lê, vamos lá. Se a gente seguir essa linha, é impossível ignorar o papel das redes sociais. Elas não apenas ocupam boa parte do nosso tempo, mas elas também moldam nossos hábitos, as nossas reações e até mesmo a maneira como a gente raciocina no nosso dia a dia, certo? Correto? Muitas pessoas têm relatado dificuldades de concentração, queda no desempenho acadêmico e até impaciência com conteúdos mais densos. Com isso em mente, eu te pergunto. Como as redes sociais estão reprogramando nosso cérebro e afetando nossa capacidade de focar, aprender e até pensar de forma crítica? Ótima pergunta, Igor. Vamos lá. O cérebro, ele é meio preguiçoso e a gente já sabe disso. E ele foi programado para economizar energia. Então, quando você dá para ele uma dose de neurotransmissor, conhecido como dopamina, e você dá uma dose rápida, tipo uns memezinho bobo ou um videozinho engraçadinho de 15 segundos, o teu cérebro pensa na hora: nossa, que maravilha! Prazer sem esforço, tô feito. E esse é o grande jogo das redes sociais, ou seja, fazer com que você fique rodando, por exemplo, um vídeo do Instagram, curtinho e rápido, que consegue te entreter. E isso bagunça todo o seu circuito dopaminérgico. E esse circuito no cérebro, ele é um sistema de recompensa que é responsável por liberar dopamina sempre que a gente realiza algo que nos dá satisfação. E esse mecanismo foi sendo atualizado na evolução dos humanos para incentivar a gente a buscar atividades que são benéficas para a nossa sobrevivência, tipo comer, socializar, se reproduzir e entre outras coisas. E isso automaticamente te dá uma sensação boa e te faz procurar mais aqueles comportamentos que levam você a ter um sucesso como espécie. Mas as redes sociais aprenderam a hackear esse sistema, oferecendo pequenas doses de prazer imediato a cada curtida, notificação ou qualquer vídeo aí que a gente assiste. O grande problema é que, com o tempo, o cérebro fica mal acostumado e vai perdendo a paciência para atividades mais desafiadoras, tipo ler um livro ou até estudar para uma prova. Por isso que, para os estudantes, o brain rot pode ser um verdadeiro vilão. Imagina que você está tentando estudar para o Enem. Você abre lá o livro, se prepara psicologicamente e aí o celular dá uma vibradinha, vem a notificação de uma rede social, aí você pensa: ah, só um minutinho, vou dar uma olhadinha. E quando você se dá conta, você já está vendo um vídeo de um cachorrinho dançando forró há 40 minutos. E isso surge dúvida em muita coisa, como por que eu não consigo mais focar, por que tudo me irrita, por que nada mais me empolga como antes. Será que sou eu que estou mudando ou o meu cérebro que está sendo reprogramado sem que eu perceba? Agora pensa nisso acontecendo com todo o mundo. É um problema coletivo, quando a galera consome só conteúdo raso, perde a paciência em entender coisas complexas. E quem se aproveita disso, obviamente? Grupos que espalham fake news, teorias da conspiração e desinformação no formato mais fácil e gostoso de consumir. E quanto menos críticos nós somos, mais manipuláveis a gente fica. E o resultado disso? Uma sociedade polarizada, brigando por qualquer coisa, cheia de ódio gratuito e não para só por aí, né? Lê, essa é uma das perguntas que eu fiquei mais curioso em querer saber. Pensa comigo.
Vamos pensar numa geração que já nasceu conectada com redes sociais, telas, internets e etc. Diferente de uma geração que viveu um tempo sem a internet. Muitas crianças e adolescentes hoje nunca nem conheceram uma realidade sem redes sociais, vídeos curtos e estímulos constantes. Lê, será que isso interfere no desenvolvimento cognitivo? Quais são os efeitos do brain rot em crianças e adolescentes que já cresceram, já imersos nas redes sociais? Olha, isso já é bem evidente na nossa sociedade, porque o impacto nas crianças é ainda maior, claro, porque o cérebro delas ainda está em desenvolvimento. Então, se elas crescem viciadas em vídeos e memezinhos, isso prejudica o aprendizado, a concentração e até o desenvolvimento emocional. Nós estamos criando uma geração que não consegue se concentrar nem aprender e não consegue lidar com os próprios sentimentos, e isso é gravíssimo. Lê, até aqui a conversa pode ser um pouquinho assustadora, mas a gente também não pode negar que a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa, inclusive para aprender e se desenvolver, certo? A questão é, tem como reverter os efeitos do brain rot sem precisar abandonar a tecnologia? É verdade, Igor. Esse é um tema pesado, mas infelizmente é a realidade da nossa sociedade e é muito importante a gente debater sobre esse assunto. Mas por trás de tudo isso ruim, sim, tem prevenção, tem cura, sim. A gente não precisa ser radical, jogar o celular fora, nem nada do tipo. O cérebro, ele é extremamente incrível, um órgão maravilhoso e ele se adapta rapidinho, ele só precisa de treino. E é claro que esse treino, assim como um treino físico, o treino do cérebro no início é mais dolorido. Na academia, por exemplo, o que acontece? No início você fica muito dolorido, depois você se acostuma. E com o cérebro é a mesma coisa, ele pode ser treinado. Pra gente encerrar o nosso podcast, eu acho importante trazer um lado mais prático da conversa. Afinal, todo mundo usa celular e as redes. Mas será que a gente pode usar essas ferramentas com mais consciência? Mais equilíbrio? Então, para fechar com chave de ouro, o que podemos fazer no dia a dia para evitar os efeitos do brain rot e usar o celular com mais equilíbrio? Então vamos lá, Igor. Existe prevenção sim contra o burnout, existe tratamento, cura, mas é você mesmo que tem que ir atrás. É você mesmo que tem que buscar essa automudança. Por quê? Uma das prevenções defina horários ou lugares da casa em que o uso do celular é proibido e naquele momento realmente respeite, não use de jeito nenhum. Aproveite as ferramentas de vários aplicativos que ajudam a gerenciar o tempo que você passa dentro do celular. Então, nas refeições, entre a família, vamos deixar o celularzinho de lado ali, sabe? Jamais deixe de lado atividades reais que estimulam de alguma forma. Valorize trocas com as pessoas que estão próximas de você. Esqueça um pouco o celular. E pode ficar tranquilo, que eu te garanto que ele vai continuar lá quando você ouviram voltar. o nosso podcast até aqui, eu queria agradecer muito. Letícia, muito obrigado por compartilhar suas ideias, suas reflexões. Acho que essa conversa foi essencial para a gente entender melhor os impactos que o uso excessivo da tecnologia pode causar. Agradecemos também ao nosso professor Décio pela proposta dessa atividade, que nos motivou a pensar de forma crítica sobre um tema tão atual. E a você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima. Bom, e eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer enorme estar discutindo sobre esse tema com você, Igor. Tchau, tchau!